Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Na nossa sequência do curso de Custom Tech Inter, nesta aula vamos falar acerca do menu de opções. Então, estamos na nossa aula 9, como você pode ver aqui, aula 9. Eu já criei, na verdade, o meu ficheiro da aula 9, você pode criar aí e copiar este código, ou podes copiar um dos códigos que está numa dessas aulas para criar a sua janela principal, que é mais ou menos esta aqui. Bom, basicamente este código que eu tenho aqui é para criar esta nossa janela com 700 por 400 de tamanho. Então, é esta janela aqui que basicamente eu estou criando. Então, você pode criar o seu código para criar esta janela. E agora, para nós criarmos o nosso menu de opções, vou colocar aqui aleatoriamente uns dois labels, na verdade não por uma razão muito maior, mas é só para estarem lá a mostrar alguma informação. Vou criar aqui uma label, então ctk.ctklabel, perdão, ctklabel, e dentro de ctklabel vou usar mesmo na janela. Sim, então vai ser a janela e vou criar um texto. Na verdade, o que eu quero é colocar um texto que vai ter basicamente, vou colocar aqui menu de opções, menu de opções, ponto aula 09, aula 09, exatamente. Então, este é o texto que eu queria colocar aqui. Eu vou deixar colocar fonte. O que eu quero com fonte basicamente é para deixar o fonte bold e o seu tamanho ser 20. Então, vou colocar aqui também o nome da fonte, Arial. Vou deixar o fonte Arial bold e tamanho, vou colocar aqui um tamanho 20. Então, basicamente era isto aí que eu queria aqui fazer com esta label. Então, posso posicionar ela ponto pack e vou posicionar ela com pad y de 20 e pad x de 5 pixels. Então, basicamente é isso que eu queria criar aqui para ser para estar no nosso menu, perdão, na nossa janela. Ele está a dizer o Custom Tech Inter não tem atributo label. Então, aqui é label, perdão, é label, exatamente. Então, vou aqui atualizar. Certo, então já temos aqui o nosso texto, menu de opções, aula 09. Agora está bonito. Então, feito isto, agora vamos criar basicamente o nosso menu. Então, para criarmos o menu, o que podemos fazer aqui? Vou criar ele, na verdade, de duas formas. Então, vou te mostrar aqui duas formas de você poder criar o seu menu e trabalhar com ele, nesse caso que é o menu de opções. Então, a primeira forma, você vai estar criando deste jeito aqui, que eu vou te ensinar. Então, você vai criar vamos criar primeiro outra label, que vamos dizer basicamente, vou criar um menu de opções onde o usuário vai poder escolher basicamente aquilo que é o seu mês de nascimento. Então, quando ele escolher o mês de nascimento, nós vamos conseguir pegar esses dados. Bem, é basicamente o que eu vou te ensinar a criar agora nesta aula. Então, vamos aqui criar outra label. Vamos dar aqui o nome também, vai estar na janela. Sim, o texto vai ser escolha o seu mês de nascimento. Bom, basicamente é isto aí. E a outra coisa que nós vamos aqui pegar, vamos pegar o fonte. Então, o fonte vai ser bold também. Vou deixar ele a Arial. Perdão, aqui tem que estar entre aspas. Então, Arial bold. E vai ser de tamanho basicamente 14. Vou deixar ele no tamanho 14. Sim. Então, isto aqui, em vez de posicionar com o pack, vou posicionar ele com o place. Então, vou deixar aqui o place. Perdão, ponto. Vou posicionar ele com place. No eixo X, ele vai estar a 20. Então, vou deixar ele a 50. E no eixo Y, vou deixar ele posicionado
Não, vamos posicionar ele com PEC mesmo, para não nos darmos muito trabalho. Não porque vou ter trabalho fazendo isso, mas porque é facilitado para corrermos com a nossa aula. Então vamos posicionar ele com PEC, não vamos precisar de colocar mais nenhuma outra coisa e deixamos ele assim. Então escolha o seu mês de nascimento. Basicamente ele vai estar assim e aqui por debaixo vamos colocar o nosso menu de opções. Então para colocarmos o menu de opções é uma forma muito simples. Então vou dar uma variável de nome aqui, mês, ou vou colocar option menu, perdão, vai ser ctk ponto, sim, ctk ponto option, ou seja, ctk option menu, exatamente, e aqui vamos colocar aqueles que são os nossos parâmetros. Então, o que vai estar dentro deste menu? Primeiro vamos colocar o posicionamento dele onde vai estar. Então vai estar dentro da janela. Então, estando dentro da janela, qual é a outra coisa que nós precisamos colocar aqui? A outra coisa que nós precisamos colocar, até vou deixar essas variáveis separadas, perdão, esses atributos, esses argumentos separados assim. A outra coisa que nós vamos pegar aqui são os valores. Então, quais são os valores que estão dentro do seu menu de opções? Então, vamos dizer aqui values. Então, vamos dizer aqui values. Este valor vai estar dentro de uma lista. Então, lista em Python, você faz com essas aspas retas, ou chavetas, não sei. Aspas retas, ali, perdão, parênteses retos. Então, e os valores serão separados. Se valores forem numéricos, você só coloca, por exemplo, 10, 20, assim sucessivamente. Mas se forem valores em string, então você terá que colocar ele entre aspas, sejam elas duplas ou simples. Essa é a sua escolha. Eu vou estar usando aqui duplas, você pode estar usando simples. Então vamos colocar aqui todos os meses, janeiro, e separado com vírgula, também aspas duplas, fevereiro, março, abril, maio, junho. Aqui eu vou deixar outros, na verdade, para não levar muito tempo, vou colocar aqui outros. Então, basicamente, aqui já temos os nossos valores, que são esses aqui que nós já colocamos. Então, depois de termos esses valores, nós já podemos ter o nosso menu de opções. Então, como nós podemos mostrar o nosso menu de opções? Aqui vamos dar uma variável de mês, ele vai receber este menu de opções. Agora vamos posicionar o nosso menu de opções. Então, mês vai ser igual, mês.pec, vamos posicionar ele, basicamente assim com o pec. Então, atualizando isto, eu vou deixar aqui, vou fazer o p de x e o p de x. Então, p de epsilon, vou deixar aqui a 20, não, a 10 pixels. Vou deixar só p de y. No x ele pode estar onde ele está. Então, basicamente, nós já podemos ver o nosso menu de opções aqui. O p de y que eu estou a dizer é para dar esse espaçamento de cima para baixo e de baixo para cima. Então, já temos aqui com nossos todos os meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e outros. Então, assim você pode, ou seja, assim você já construiu o seu menu de opções, você já consegue ver aqui as suas opções basicamente. Então, o que nós podemos fazer com este menu de opções, ou seja, como nós podemos buscar os valores que estão dentro do nosso menu de opções, como nós podemos ver se a pessoa clicou janeiro, se a pessoa clicou março, se a pessoa clicou abril. Mas antes disso, por exemplo, se nós atualizarmos nossa janela, assim, fechamos e vamos atualizar isto aqui. Eu fechei em vez de atualizar, perdão. Então vamos atualizar a nossa janela. Irás ver que ele pegou automaticamente o primeiro valor, que é janeiro. Mas eu não quero que ele apresente janeiro aqui. Eu quero que apresente, por exemplo, uma mensagem ou uma informação simples. Então você pode fazer isso com o mês.set. Qual é o valor aqui que você vai setar? Então posso começar, por exemplo, junho. Aqui. Atualizo isto aqui, o que vai acontecer?
ele, ao abrir, logo vai começar com o junho, mas não está a dizer que este valor ele já pegou. Este valor é só um valor representativo, não vai ser pegado. Então, quando você abrir aqui, você escolhe o mês e a sua escolha é o mês que vai ser pegado para a sua variável, que talvez você vai criar, que eu vou te ensinar agora mesmo, daqui a pouco, como você vai estando criar esse variável. Então, basicamente é isto. Bom, tem uma outra ideia que veio aqui, eu ainda não experimentei. Deixa eu ver se no set dá para colocar uma outra informação. Eu vou dizer, por exemplo, escolha o mês. Então, vamos atualizar aqui, já que não temos nenhum desses valores dentro da nossa lista. Quero ver se ele funciona. Estou a dizer que isto aqui eu não experimentei. Essa ideia é apenas ver agora. Então, se ele funciona só com valores que estão dentro da lista ou também é qualquer valor. Sim. Então, você pode colocar aqui, escolha o mês. Bem, esse texto aqui é um texto ilustrativo apenas. A pessoa abre e aqui tem este menu de opções. Então, vamos deixar assim com escolha o mês mesmo. Fica mais prático. Bom, então, tirando isso, como eu posso buscar os valores que estão dentro daquela que é a minha... a valor que o usuário pegou. Então, posso criar aqui uma função. Posso criar aqui uma função que posso dar o nome de quê? Mas antes de criar uma função, temos que colocar aqui o quê? O atributo command. Então, command, que vai apontar o nome da função. Então, command, vou dar aqui o nome da variável mês. Então, vamos definir aqui a função, perdão, o nome da função mês. Vamos definir aqui a função, lembrando sempre que você, se não está a usar orientação a objeto, ou seja, se não está a usar classes dentro do seu programa, você tem que colocar as funções sempre acima de onde elas estão sendo chamadas. Então, já que estou a chamar o mês aqui, tem que ter uma função aqui em cima. Se for embaixo, ele não vai reconhecer, porque o código lê de cima para baixo. Então, vou definir aqui a minha função mês, que vou colocar o parâmetro escolha. Então, aqui, basicamente, vou fazer o quê? Agora, o que eu vou fazer aqui agora é printar. Então, vou dar o quê? Vou dar um print. Vou fazer isso com fstring. O seu mês de nascimento é 2 pontos. Aqui vou colocar o mês. Perdão, a escolha, não o mês. Então, vou colocar a escolha. Então, basicamente, aqui eu já estou pegando o quê? Os dados que estão a entrar dentro do nosso menu de opções. Então, aqui pode se confusionar um pouco, já que colocamos tudo mês. Então, aqui vou colocar mês nascimento. Então, aqui também vou colocar mês, ou seja, nascimento. Exatamente. Então, assim talvez evita com que a pessoa confunda essas variáveis. Então, atualizando aqui, vamos atualizar isto. Certo, atualizado já está e temos nossos meses aqui. Então, vamos verificar o que vai acontecer se eu escolher, por exemplo, o mês. Vou limpar aqui a minha tela. Em vez de limpar a tela, eu acabei matando mesmo a execução do programa, mas ok. Vamos rodar novamente. Aqui está. Então, olha, se eu abro o menu das opções, se eu escolher, por exemplo, fevereiro, ele já traz aqui a informação. O seu mês de nascimento é fevereiro. O que quer dizer? Que esta função que nós criamos aqui, vamos baixar isto aqui. Esta função que nós criamos aqui, ele pegou a informação, ou seja, a informação que entrou, que o usuário clicou, ele pegou. Então, você pode conseguir já desta forma trabalhar com esta informação aí. Já vais conseguir saber que, então, este usuário aqui nasceu no mês de fevereiro. Por exemplo, se eu escolher aqui abril, ele traz aqui abril. Se você escolher aqui junho, ele traz aqui junho. Se você escolher aqui outros, ele traz aqui o seu mês de nascimento é outros.
Então, basicamente, é isso aí que é dessa forma que nós podemos pegar informações e trabalhar com informações que estão dentro do nosso menu de opções. Então, qual é a outra coisa que nós podemos agora nesta aula ainda falar? É acerca de alguns valores, mas antes de entrarmos em alguns atributos outros para trabalhar com a visualização deste nosso menu de opções, vamos ver a outra que é a segunda forma de você poder trabalhar, ou seja, de você poder fazer este negócio do seu menu de opções. Então, vou fazer o que aqui basicamente? Vou copiar isto, como eu mostrei aqui o nosso menu de opções, vou fazer Ctrl C e vou trazer aqui Ctrl V. E este aqui, que eu já trabalhei com ele, por exemplo, já que já trabalhei com este aqui, vou comentar ele todo. Então, vou comentar aqui, comentário de muitas linhas no Python, você sabe que são 3 aspas, sejam elas simples ou duplas. Então, Ctrl X e colamos aqui. Basicamente, isto é o que já trabalhamos com ele. Então, vamos trabalhar com a outra forma de você poder mostrar o seu menu de opções. Então, a outra que é a segunda forma que você pode trabalhar é mostrar o menu de opções. É primeiro declarando uma variável. Então, vamos declarar aqui uma variável aqui em cima. Presta bem atenção. Vamos aqui, vou colocar aqui mês var. Vai receber o que? ctk.string var. Então, vamos pegar os valores através de string var. Então, nesse string var, aqui já não vamos precisar do set. Podemos apagar este set. Este set já não vamos precisar dele. Então, nesse string var, nós podemos colocar um valor inicial, onde vou colocar aqui o value, que vai receber. Posso colocar aqui, escolha também, o mês. Podes ver, se eu colocar aqui o value vazio, vamos atualizar isto para nós vermos como é que ele vai se comportar. Então, ele está a trazer aqui janeiro como trazia para o padrão. Não está a trazer mais nem escolha o mês. Então, se eu escrever aqui dentro deste value, escolha o mês, como eu vou fazer com que esse texto que está aqui apareça dentro dos meus atributos aqui, ou dos meus métodos, o que eu tenho que fazer é colocar o método variável. Então, o método variável vai receber o que? O nome desta variável aqui. Então, vai ser mês, perdão, aqui coloquei, em vez de ser mês, coloquei mais. Então, mês, vou receber aqui mês var. Então, se eu atualizar isto, podes ver que ele já trouxe aqui escolha o mês, que é esta informação que nós temos dentro deste menu de escolha aqui. Então, basicamente, a diferença é esta, que é bem mínima, mas também é da mesma forma. Como você pode estar trabalhando, em vez de usar o set, você vai usar o mês var, ou seja, vai usar através de var. Então, as informações que também estarão entrando, você clicando, podes ver que a mesma função que nós criamos, está a pegar as informações. Você coloca aqui a maio, pode ver que aqui já temos aqui o maio printado. Então, basicamente é assim como você pode estar trabalhando de duas formas com o menu de opções no Custom Tkinter. Então, quais são os outros argumentos ou os outros parâmetros que nós podemos ter aqui dentro para a estilização do nosso menu de opções? Então, para além desta aí, temos várias outras opções, que é, por exemplo, posso colocar o width. Então, nesse caso que é o quê? Que é a largura. Então, posso colocar aqui o width, vai ser de pelo menos 100. Vou colocar 100 pixels. Então, podes ver que se eu atualizar aqui, bom, a diferença é muito mínima, porque ele por padrão já traz o 140 de width. Então, vou deixar aqui a 200, para ele ser bem grande mesmo, 250 até, não 200 só. Vou colocar aqui 250. Então, atualizo aqui, podes ver que ele já está no menu muito comprido. Então, para além disto aí, qual é a outra coisa que eu vou fazer? Posso colocar também uma altura. Então, a altura, nesse caso o age vai receber, vou colocar uns 50 pixels. Então, pode perceber que esses valores de width, assim como de age, são medidas em pixels. Ele, por natureza, vem para um 28, mas aqui eu já coloquei e ele já está a 50.
Então, este é o nosso menu de opções agora. Mas, para além disto, quais são outros valores que eu posso trabalhar com ele? Por exemplo, posso trabalhar com a cor. Então, eu não quero esta cor, por exemplo, quero que o, a borda seja mais redonda. Então, posso colocar aqui o corner radius. Vou colocar aqui uns 20 pixels. Também ele trabalha em pixels. Se eu atualizar isto aqui, você poderá conseguir perceber que os cantos vão estar mais arredondados que o normal. Talvez possa colocar aqui uns 50 para você conseguir observar melhor ou estar mais visível. Então, os cantos estarão cada vez ainda mais arredondados. Podes aqui perceber que ele já está no seu máximo de arredondamento, na verdade. Então, para além disto aí também, posso trabalhar aqui com as cores, que é a cor do foreground, então FG Color. Vou deixar ele em red. Vou colocar também button color. Vou colocar também. Qual é o button color? Lembre-se que o button color vou deixar a verde, que é o green. Então vamos atualizar isto para você ver qual é o foreground que ele está a dizer e qual é o button color. Então o foreground é dele, ou seja, é essa parte onde vem escolha o mês. Então o button color é a cor desta parte aqui, onde tem este menu de drop down, ou seja, onde tem essa seta que é a parte onde é considerada que é botão. Então esta parte aí que é considerada que é botão. Então ele está a verde, nós colocamos aí a verde. Então para além disso aí, vamos agora, também você pode estar colocando o button hover color, ou seja, quando você passa o mouse dentro do botão, qual é a cor que vai haver. Então você pode colocar aqui button hover color. Então vou deixar aqui a mais ou menos teal. Então vou colocar aqui em teal. Exatamente. Também, outra coisa que você pode estar trabalhando com eles são vários. Pode trabalhar com o drop down color, por exemplo. Vou trabalhar com este menu de drop down color. Vamos ver qual é o drop down. O drop down é esse menu aqui. Então posso trabalhar com esse menu aqui. Posso trabalhar com a borda, posso trabalhar com as cores do texto, posso trabalhar com a cor de background dele. Então, basicamente, vamos trabalhar com este menu para você poder verificar se nós podemos trabalhar com ele mesmo ou não. Então, drop down color, vou colocar ele em... Então, vou colocar aqui drop down foreground color. Então, drop down foreground color, ou seja, a cor do background, vou deixar em basicamente teal também. Então, tem também drop down text color. Então, vou deixar aqui drop down font text color. Então, qual é o texto, qual é a cor do texto? Vou deixar aqui em red. Temos também o drop down font. Então, aqui no drop down font, eu posso estar trabalhando com esses valores de nome da fonte. Então, vou deixar aqui em Arial, bold também. E tamanho da fonte, vou deixar ele em 15, basicamente. Então, posso atualizar isto. Podes ver que se eu abrir, você pode ver que tenho aqui o meu drop down e tenho o tamanho de texto alterado de como eu decidi ou escolhi alterar. Então, basicamente, esta é a forma como nós podemos trabalhar com o menu de opções em TK Inter, ou seja, em Custom TK Inter. Então, temos drop down hover color também, e quando passa aí o mouse, qual é a cor que vai aparecer aí? Posso deixar isso em white. Então, vamos fazer isto como nosso último atributo. Então, podes ver que eu passar aqui, vais ver que o background, ou seja, o over é em cor
branca. Então, se eu clicar março, ele vai dizer que o seu mês de nascimento é março. Se eu clicar fevereiro, o seu mês de nascimento é fevereiro. Se eu clicar em outros, o seu mês de nascimento é outros. Então, basicamente, este era o nosso programa que nós queríamos, na verdade, era a nossa meta da aula. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like no vídeo, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito e ajude o canal a crescer. Vamos trazer mais conteúdos, mais vídeos ligados a interface gráfica com Python e Custom Tech Inter, caso você ajude o canal a crescer. Então se inscreva no canal, deixa seu like, não custa nada e é gratuito. E para nós vai nos ajudar a crescer e a trazer mais conteúdo. Até a próxima aula.